O parque de diversões Estrela Cadente não era como os outros. Aninhado nos arredores empoeirados de uma cidade esquecida pelo tempo, ele exalava uma aura de nostalgia mofada e decadência. Suas cores vibrantes, um dia tão alegres, agora estavam desbotadas, e o eco distante das risadas infantis parecia mais um lamento fantasmagórico. Era um lugar que atraía não apenas os curiosos em busca de emoção barata, mas também aqueles que sentiam um estranho chamado para o inexplicável. Foi essa curiosidade que levou um grupo de amigos, Léo, o cético, Bia, a investigadora de fenômenos paranormais, Rafa, o brincalhão, e Carol, a nervosa, a explorar o parque em uma noite de lua nova. Rumores sussurravam sobre o Estrela Cadente, acidentes inexplicáveis, desaparecimentos e o mais arrepiante de tudo, a lenda de um palhaço amaldiçoado. Ao cruzarem o portão enferrujado, um arrepio percorreu a espinha de Carol. O silêncio era opressor, quebrado apenas pelo rangido distante de um carrossel abandonado, girando lentamente ao vento. Bia ligou sua câmera e gravador, seus olhos fixos em cada sombra. "Sinto algo aqui", ela sussurrou, a voz tensa. A primeira anomalia surgiu no túnel do terror. As risadas enlatadas dos monstros mecânicos eram substituídas por sussurros inaudíveis, e as luzes estroboscópicas revelavam, por um instante, silhuetas distorcidas que não faziam parte da decoração. Rafa, que tentava manter o bom humor, sentiu um toque gelado em seu ombro e jurou ter visto um par de olhos vermelhos brilhando no escuro. À medida que avançavam, as esquisitices se intensificavam. No roda gigante, a cabine de Léo e Carol parou abruptamente no ponto mais alto. Abaixo, eles viram a imagem de uma criança sentada no banco de uma montanha-russa desligada, balançando as pernas, embora não houvesse ninguém ali. Carol começou a chorar. "Eu quero ir embora", ela implorou, mas a cabine só desceu quando as luzes do parque piscaram erraticamente, como se o próprio lugar estivesse respirando. A verdadeira assombração se manifestou no salão de jogos. Máquinas de fliperama ligaram-se sozinhas, exibindo padrões de luzes aleatórios. Bolas de basquete no jogo da cesta rolavam e batiam no chão sem intervenção, e o mais horripilante, a máquina de pega-bonecas começou a operar, mas em vez de um prêmio, a garra trazia um único dente humano, depositando-o na abertura. Foi então que o palhaço apareceu. Não um boneco, nem uma figura sombria, mas uma presença corpórea. Ele estava parado no centro do salão, com um sorriso largo e pintado que se estendia de orelha a orelha, e olhos que pareciam feitos de buracos negros. Suas roupas, antes coloridas, agora pareciam manchadas de sangue seco. Não emitia som, apenas observava. Léo, o cético convicto, sentiu o suor escorrer por suas costas. A risada de Rafa se transformou em um grito. Bia, apesar do medo, tentou se comunicar, mas a voz se recusou a sair. O ar ficou pesado, e o cheiro doce de algodão doce deu lugar a um odor metálico de ferrugem e algo mais, algo pútrido. O palhaço não se moveu, mas o grupo sentiu sua presença se aproximar, um frio cortante que atravessava suas roupas. As luzes do salão começaram a piscar cada vez mais rápido, e os sons das máquinas se transformaram em uma cacofonia de chiados e gemidos. De repente, a figura do palhaço começou a se distorcer, alongando-se e encolhendo, como se estivesse respirando uma fumaça invisível. Seus olhos negros se fixaram em Rafa, que estava paralisado de terror. O som de passos lentos e pesados ecoou de dentro da figura, e a boca pintada do palhaço se abriu, revelando não dentes, mas um vazio abissal. Foi o suficiente. Um grito coletivo ecoou pelo salão. Os amigos não olharam para trás. Correram, desesperados, pelo portão do parque, o rangido do metal acompanhando seus passos. Ao saírem, o portão bateu, e as luzes do Estrela Cadente se apagaram de uma vez, mergulhando o parque em uma escuridão total. Nunca mais voltaram ao Estrela Cadente. Os pesadelos de olhos vazios e sorrisos distorcidos os assombraram por semanas. Bia revisou as gravações, vozes indecifráveis, vultos, e nos últimos segundos antes da fuga, um som gutural, como uma risada rouca e maligna que parecia vir de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. O Parque Estrela Cadente permaneceu lá, um monumento ao medo e ao inexplicável, esperando pacientemente por sua próxima leva de visitantes. E os amigos, agora com uma nova compreensão do terror, sabiam que certas lendas são mais do que apenas histórias para assustar crianças.
Elas são avisos, ecos de uma verdade sombria que prefere permanecer escondida na escuridão. O Parque dos Sonhos, agora silencioso e coberto pela névoa fria da noite, era tudo menos um sonho. Suas estruturas enferrujadas e cores desbotadas contavam histórias de glória passada, mas os sussurros que o ar carregava falavam de algo muito mais sombrio. Antigamente, era o epicentro da alegria infantil. Agora era o palco para lendas urbanas sobre um carrossel amaldiçoado e os ecos de uma tragédia esquecida. Era Halloween, e um grupo de adolescentes destemidos, Sofia, a líder audaciosa, Lucas, o zombeteiro, Gabi, a cética relutante, e Pedro, o historiador amador do grupo, decidiu que o Parque dos Sonhos seria o lugar perfeito para testar seus limites. Armados apenas com lanternas e uma dose excessiva de coragem, eles pularam a cerca quebrada. O primeiro sinal de que algo estava errado foi o cheiro, um doce e enjoativo aroma de algodão doce misturado com um ranço metálico de sangue antigo. À medida que se aventuravam mais fundo, a névoa se adensava, transformando o parque em um labirinto fantasmagórico. O silêncio era tão denso que parecia gritar, quebrado apenas pelo rangido distante de metal enferrujado. "Estão ouvindo isso?" perguntou Pedro, sua voz um sussurro. Um som fraco, como de uma caixa de música desafinada, vinha do centro do parque. A melodia era bela e sinistra, uma cantiga de ninar que parecia sugar a alegria do ar. Eles sabiam para onde estavam sendo atraídos: o carrossel. O carrossel dos sonhos estava parado, seus cavalos esculpidos, antes orgulhosos, agora tinham olhos vazios e crinas emaranhadas. A luz da lanterna de Sofia dançou sobre a estrutura, revelando arranhões profundos e marcas escuras que pareciam antigas manchas. A melodia da caixa de música se intensificou, vindo de algum lugar dentro da máquina do carrossel. Lucas, tentando quebrar o clima tenso, chutou um pedaço solto de madeira. No mesmo instante, um dos cavalos do carrossel balançou levemente para frente, como se tivesse sido empurrado. Um arrepio percorreu o grupo. Gabi, a cética, sentiu seu coração acelerar. "Isso não é normal, pessoal", ela murmurou. De repente, as luzes coloridas do carrossel, que deveriam estar inoperantes há anos, piscaram. Fracas e intermitentes, elas iluminaram os rostos petrificados dos adolescentes, projetando sombras alongadas e distorcidas que dançavam ao seu redor. A melodia da caixa de música ficou mais alta, quase ensurdecedora, e as risadas agudas de crianças começaram a ecoar de todos os cantos do parque. Risadas que eram alegres demais, forçadas demais, e carregadas de um pavor indescritível. O carrossel começou a girar. Lentamente no início, depois ganhando velocidade. Os cavalos subiam e desciam em um movimento robótico e assustador. Mas não eram os cavalos que os aterrorizavam. Eram as figuras que começaram a aparecer montadas neles. Silhuetas de crianças, transparentes e cintilantes, com olhos vazios que pareciam absorver a luz. Elas estavam imóveis, mas seus risos fantasmagóricos preenchiam o ar, transformando a doce melodia em um coro de tormento. Uma das crianças fantasmas, uma menina com um vestido vitoriano rasgado, apontou um dedo translúcido para Lucas. O cavalo em que ela estava montada esticou o pescoço e relinchou, um som agudo e doloroso que não pertencia a um cavalo de madeira. Lucas tropeçou para trás, o rosto pálido. Pedro lembrou-se da lenda. Há décadas, um incêndio misterioso havia consumido o carrossel, prendendo várias crianças dentro. Seus espíritos, diziam os sussurros, nunca encontraram paz. O carrossel girava cada vez mais rápido, a melodia estridente da caixa de música parecia rasgar o próprio tecido da realidade. As risadas das crianças fantasmas se transformaram em gritos agudos de desespero e raiva. As figuras nas montarias se tornaram mais vívidas, seus rostos contorcidos em agonia, seus olhos negros fixos nos adolescentes. Uma névoa vermelha começou a emanar do centro do carrossel, rastejando pelo chão e envolvendo as pernas do grupo. Era densa e fria, e cheirava a ferro e cinzas. No coração da fumaça vermelha, eles viram. Não eram apenas crianças. Havia uma figura adulta, esguia e alta, com um chapéu de mestre de cerimônias carbonizado e uma face que parecia esculpida em puro terror. Seus olhos, vermelhos como brasas, brilhavam com uma malícia antiga. Era o espírito do antigo dono do carrossel, que muitos diziam ter morrido tentando salvar as crianças, ou talvez, fosse o responsável pela tragédia. A figura estendeu uma mão ossuda em direção a Sofia, seus dedos longos e finos.
A voz grave e distorcida reverberou no ar, abafando os gritos das crianças fantasmas. Venham! Juntem-se à diversão, para sempre. O terror gelado invadiu cada fibra de seus corpos. Eles não precisaram de um segundo convite. Viraram-se e correram cegamente através da névoa e das estruturas do parque, o som do carrossel girando incessantemente e os gritos agudos das crianças e a voz macabra do mestre de cerimônias perseguindo-os. Não olharam para trás até estarem do lado de fora da cerca, ofegantes e trêmulos, sob a lua cheia que parecia zombar de seu pavor. Eles nunca mais ousaram sequer pensar em cruzar o portão do Parque dos Sonhos. A melodia macabra do carrossel e o cheiro doce e nauseante de algodão doce e ferrugem os assombrariam por muitos anos, um lembrete vívido da noite em que os sonhos se transformaram em pesadelos vivos. O Parque Encantado jazia esquecido, engolido pela vegetação rasteira e pela lenda de um espírito atormentado. Sua atração principal, o trem fantasma, era o epicentro dos sussurros, palco de um acidente fatal que marcará para sempre o local. Diziam que a alma de um jovem ainda vagava pelos vagões escuros, presa em um ciclo eterno de terror. Um grupo de estudantes universitários, a cética Natália, o curioso Felipe, a sensível Camila e o corajoso André, decidiu passar uma noite explorando o parque abandonado. Munidos de câmeras de visão noturna e gravadores de áudio, eles buscavam evidências do sobrenatural, ou, na pior das hipóteses, uma boa dose de adrenalina. Ao entrarem no parque, a atmosfera era palpavelmente fria e carregada. O silêncio era interrompido apenas pelo farfalhar das folhas e pelo gemido distante de estruturas metálicas corroídas. O trem fantasma se erguia à frente, sua entrada cavernosa parecendo a boca de um monstro adormecido. Dentro da construção em ruínas, a escuridão era quase absoluta. O cheiro de mofo e madeira podre impregnava o ar. Eles ligaram as câmeras, seus feixes de luz verde cortando as sombras. Posteres desbotados de monstros sorridentes e fantasmas cartunescos ainda adornavam as paredes, um contraste grotesco com a aura sinistra do lugar. No interior do trem fantasma, os trilhos enferrujados serpenteavam pela escuridão. Os vagões, empoeirados e com assentos rasgados, permaneciam imóveis. Camila, a mais sensível do grupo, parou bruscamente, agarrando o braço de Felipe. Eu sinto uma tristeza muito grande aqui, sussurrou, os olhos marejados. Enquanto avançavam pelos trilhos, ruídos estranhos começaram a ecoar, um choro baixo distante, um arrastar de correntes, um sussurro ininteligível que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. A temperatura caiu repentinamente, e a sensação de não estarem sozinhos tornou-se avassaladora. De repente, um dos vagões à frente começou a balançar levemente, como se alguém tivesse acabado de se sentar. As câmeras de visão noturna não capturaram nada, mas o movimento era inegável. Natália, a cética, tentou racionalizar, falando sobre correntes de ar, mas sua voz hesitava. O choro se intensificou, tornando-se mais nítido e desesperado. Parecia o pranto de uma criança perdida. Felipe apontou a câmera para um canto escuro e empoeirado. Por um breve instante, uma figura translúcida e pálida pareceu surgir, a forma de um jovem com o rosto contorcido pela dor, antes de desaparecer novamente nas sombras. André, tentando manter a compostura, acendeu uma lanterna comum, mas a luz vacilou e se apagou imediatamente. No mesmo instante, um vento gelado varreu o interior do trem fantasma, e os vagões começaram a se mover sozinhos, deslizando lentamente pelos trilhos enferrujados. O choro agora estava ao lado deles, um lamento fantasmagórico que penetrava os ossos. Camila gritou quando sentiu um toque gelado em sua mão. Ela olhou para baixo e viu a vaga silhueta de uma mão infantil, translúcida e fria como gelo, agarrando seus dedos. O trem fantasma ganhou velocidade, movendo-se pela escuridão como se estivesse possuído. As figuras de papelão de monstros nas paredes pareciam ganhar vida nas sombras, seus olhos pintados fixos nos estudantes aterrorizados. O cheiro de mofo foi substituído por um forte odor de terra úmida e algo mais, algo que lembrava lágrimas e desespero. Uma voz sussurrante, próxima ao ouvido de Natália, murmurou: "Por que vocês me deixaram aqui?" A voz era jovem, carregada de sofrimento e acusação. Natália, pela primeira vez em sua vida, sentiu um medo genuíno e paralisante. O trem descontrolado passou por cenários sombrios e abandonados, onde vultos indistintos pareciam espreitar nas sombras. Em um espelho empoeirado, eles viram seus próprios reflexos distorcidos, e ao lado deles,
a imagem pálida e triste do jovem fantasma, olhando para eles com olhos de eterno sofrimento. De repente, o trem freou bruscamente, jogando-os para frente. O choro cessou, e a mão gelada soltou a de Camila. A escuridão voltou a ser total, e o silêncio, ainda mais opressor que antes, caiu sobre eles. Lentamente, eles acenderam suas lanternas restantes. O trem fantasma estava parado, no meio do percurso. Não havia mais sinais do espírito, apenas a atmosfera fria e carregada e o eco do terror em seus corações. Eles saíram do trem fantasma o mais rápido que puderam, correndo pela escuridão do parque abandonado sem olhar para trás. Na manhã seguinte, ao revisarem as gravações, encontraram apenas chiados e sussurros indistintos. Mas Camila tinha uma pequena marca roxa em sua mão, a prova silenciosa do toque fantasmagórico. O Parque Encantado continuou a se deteriorar, sua lenda do trem fantasma da alma perdida tornando-se mais forte a cada ano. E os 4 estudantes nunca mais se esqueceram da noite em que o sobrenatural se tornou terrivelmente real, lembrando-os de que alguns parques guardam segredos que nunca deveriam ser desenterrados. O Parque Miragem nunca existiu em mapas ou guias turísticos. Surgia em noites de neblina densa, sussurrado em lendas urbanas como um lugar que testava a sanidade além do limite. Sua única atração notável era o Labirinto dos Espelhos, um emaranhado infinito de reflexos que aprisionava mais do que apenas a imagem. Naquela noite fatídica, 3 amigos, o cético Tomás, a sonhadora Elisa e o ansioso Bruno, se viram inexplicavelmente diante de seus portões enferrujados, envoltos em uma névoa fria e opressora. Uma placa desbotada anunciava: "Entre e veja a verdade, sua verdade." Uma sinistra promessa que ecoou no silêncio. O labirinto era uma estrutura vasta e labiríntica, suas paredes inteiramente compostas por espelhos distorcidos e quebrados. Ao entrarem, a névoa parecia segui-los, turvando ainda mais os reflexos já confusos. O ar se tornou pesado, carregado de um zumbido quase inaudível e da sensação de incontáveis olhos observando-os. Logo, a desorientação tomou conta. Seus próprios reflexos se multiplicavam infinitamente, sorrindo, zombando, mostrando versões distorcidas de si mesmos que pareciam estranhamente familiares e aterradoras. Vozes sussurrantes, indistinguíveis a princípio, começaram a preencher o ar, chamando seus nomes, revelando seus medos mais profundos. Tomás, tentando manter a racionalidade, insistia que eram apenas truques de luz e som. Mas Elisa começou a ver figuras fugazes nos cantos dos espelhos, sombras que não eram seus reflexos, rostos pálidos e contorcidos que desapareciam antes que pudesse focalizar. Bruno, já nervoso, agarrava firmemente a mão de Elisa, seus olhos arregalados refletindo o pânico. À medida que se aprofundavam no labirinto, os reflexos se tornavam mais perturbadores. Eles viam versões de si mesmos ensanguentadas, envelhecidas até a decrepitude, tomadas por expressões de puro terror. O zumbido se intensificava, transformando-se em um coro de sussurros angustiados que pareciam ler suas mentes, expondo suas inseguranças e arrependimentos mais secretos. O labirinto parecia mudar constantemente, corredores se alongando, caminhos se bloqueando, espelhos se movendo sem explicação. Eles se perderam, a noção de direção completamente aniquilada. A névoa se adensou ainda mais, e o cheiro doce e enjoativo de algo em decomposição começou a pairar no ar. Foi então que os outros começaram a aparecer nos reflexos. Não eram seus rostos, mas os de estranhos, pessoas com expressões de sofrimento indescritível, presas em um ciclo eterno de angústia. Alguns imploravam silenciosamente, outros gritavam sem emitir som, seus olhos fixos nos intrusos. Elisa começou a ouvir um choro suave e constante, vindo de algum lugar dentro dos espelhos. Ela se aproximou de um reflexo distorcido de si mesma, e por um breve instante, viu atrás de sua imagem outra cena, um quarto escuro, uma figura curvada em agonia, o som do choro se tornando mais alto e lancinante. Bruno tropeçou para trás, horrorizado. Em um espelho rachado, ele viu seu próprio reflexo sorrindo com dentes pontiagudos e olhos vermelhos brilhantes. A imagem piscou e voltou ao normal, mas o terror permaneceu gravado em sua mente. Tomás, o cético, finalmente começou a vacilar. Ele viu o reflexo de seu irmão falecido, com o mesmo olhar de tristeza que tinha em seus últimos momentos. O reflexo estendeu a mão, e por um instante,
Tomás sentiu um frio glacial em seu próprio rosto. O labirinto parecia estar vivo, alimentando-se de seus medos, materializando seus pesadelos. Os sussurros se tornaram vozes distintas, lamentando perdas, gritando acusações, proferindo maldições. Os reflexos se tornaram indistinguíveis da realidade, e eles não conseguiam mais saber se o que viam era eles mesmos, os outros prisioneiros do labirinto ou meras ilusões criadas por sua crescente loucura. De repente, todos os espelhos vibraram, e as luzes, que eles não tinham percebido existir, piscaram erraticamente. Nos reflexos, viram não mais o labirinto, mas cenas fragmentadas de horror, tortura, sofrimento, morte. Rostos gritando em agonia, corpos mutilados, olhos cheios de desespero. E no centro de todos os reflexos, uma figura sombria e alta começou a se formar, sua forma indistinta, mas sua presença carregada de uma maldade ancestral. Seus olhos brilhavam como brasas na escuridão, e um sorriso largo e horrendo se abriu em sua face sem feições. Era a personificação do terror aprisionado dentro do labirinto, a fonte de toda loucura e sofrimento. Um grito coletivo ecoou pelo labirinto. Os três amigos correram cegamente, tropeçando e caindo, desesperados para encontrar uma saída naquele mar de reflexos enlouquecedores. Não sabiam para onde estavam indo, apenas que precisavam escapar antes que o labirinto os engolisse para sempre. De alguma forma, tropeçaram de volta pela entrada, cambaleando para fora da estrutura labiríntica, deixando para trás os sussurros, os reflexos distorcidos e a presença maligna. A névoa parecia se dissipar ao seu redor, e o Parque Miragem desapareceu, como se nunca tivesse existido, deixando apenas a lembrança aterradora do labirinto que se alimenta da alma. Eles nunca mais foram os mesmos. Os reflexos em espelhos comuns pareciam carregados de segundas intenções, e os sussurros da mente ecoavam as vozes torturadas do labirinto. Eles haviam vislumbrado a verdade por trás dos espelhos, e essa verdade os assombraria para sempre. O Parque Miragem esperaria, envolto na névoa, pronto para mostrar a verdade às suas próximas vítimas. O Parque da Alegria, abandonado há décadas, era um lugar onde a alegria havia morrido, substituída por sussurros de desespero e uma aura de puro terror. Sua atração mais sinistra era a Casa de Bonecas, uma estrutura vitoriana em miniatura que parecia respirar com uma maldade antiga. Um grupo de exploradores urbanos, a corajosa Isabel, o cético Marcos e a sensitiva Luana, decidiu desafiar as lendas da Casa de Bonecas em uma noite de tempestade. A chuva torrencial e os relâmpagos intermitentes apenas intensificaram a atmosfera sinistra do parque abandonado. A Casa de Bonecas se erguia diante deles, iluminada pelos relâmpagos como um brinquedo macabro. Suas janelas pareciam olhos vazios, observando-os com uma malícia silenciosa. A porta, estranhamente entreaberta, convidava-os para dentro. O interior era uma réplica perfeita de uma casa vitoriana, em escala reduzida. Cada detalhe, desde os móveis em miniatura até os retratos nas paredes, era incrivelmente realista. Mas havia algo terrivelmente errado. O ar era pesado, carregado de um cheiro doce e enjoativo de bonecas antigas e um odor sutil de mofo e lágrimas. As bonecas. Centenas delas, de todos os tamanhos e estilos, enchiam a casa. Bonecas de porcelana com olhos vítreos, bonecas de pano com sorrisos costurados, bonecas de madeira com expressões inexpressivas. Elas estavam em todos os lugares, sentadas em cadeiras, deitadas em camas, olhando para eles de prateleiras, fixamente. Marcos, tentando aliviar a tensão, pegou uma boneca de porcelana. No mesmo instante, a chuva lá fora cessou abruptamente, e um silêncio opressor caiu sobre a casa. A boneca em sua mão parecia fria e pesada, e seus olhos pareciam segui-lo. Luana, pálida, sussurrou: "Não toque nelas, sinto uma energia muito forte aqui, uma tristeza, uma raiva." De repente, a eletricidade, inexplicavelmente funcionando, piscou, e as luzes da casa se acenderam, revelando detalhes ainda mais perturbadores. Os retratos nas paredes, antes de paisagens e pessoas, agora mostravam rostos contorcidos em agonia, suas bocas abertas em gritos silenciosos. Isabel, tentando manter a calma, apontou para uma caixa de música em miniatura sobre uma mesa. Uma melodia suave e infantil começou a tocar, mas era dissonante e sinistra, como se estivesse desafinada há séculos. As bonecas começaram a se mover. Não em movimentos bruscos, mas sutis e perturbadores.
Uma boneca de pano virou a cabeça para encará-los. Uma boneca de madeira estendeu um braço. Uma boneca de porcelana sorriu, e seu sorriso parecia se alargar, tornando-se uma careta. O som de passos em miniatura começou a ecoar pela casa, vindo de todos os lugares ao mesmo tempo. Era o som de centenas de pés pequenos e descalços, correndo e dançando em um ritmo frenético e perturbador. Marcos deixou cair a boneca de porcelana. Ela caiu no chão e se quebrou, e no mesmo instante, um grito agudo e infantil soou na casa, um grito de pura dor e raiva. Os olhos das bonecas se fixaram neles. Não eram mais olhos vítreos ou vazios, mas olhos cheios de ódio e maldade. As bonecas começaram a se aproximar, rastejando, tropeçando, voando. Suas vozes, antes silenciosas, agora preenchiam a casa com um coro de sussurros ameaçadores, chamando seus nomes, prometendo-lhes um destino terrível. Em um espelho em miniatura, eles viram seus próprios reflexos distorcidos, transformados em bonecas de porcelana, com olhos vazios e sorrisos costurados. As bonecas na casa começaram a imitá-los, movendo-se em sincronia com seus reflexos, como se estivessem presos em um pesadelo dentro de um espelho. De repente, a música da caixa de música se tornou ensurdecedora, e as luzes da casa começaram a piscar freneticamente. As bonecas se aglomeraram ao seu redor, seus pequenos dedos frios e duros agarrando suas roupas, seus rostos minúsculos cheios de ódio. Um sussurro rouco e gutural soou, vindo de todas as bonecas ao mesmo tempo. Juntem-se a nós, brinquem para sempre. Os três amigos gritaram e correram, abrindo caminho através da horda de bonecas. Eles tropeçaram para fora da casa de bonecas, cambaleando para a chuva torrencial, deixando para trás os passos frenéticos, os sussurros ameaçadores e o sorriso cruel das bonecas. A casa de bonecas permaneceu lá, em meio ao parque abandonado, esperando pacientemente por suas próximas vítimas. E os três amigos, para sempre assombrados pelos olhos cheios de ódio e pelo som dos passos em miniatura, nunca mais se atreveram a brincar com bonecas.